Está no ar mais uma edição do programa Caderno Digital. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no programa Caderno Digital, o programa de entrevistas da rede TVTech em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Aqui a gente fala de tudo sobre variedades, curiosidades, a gente traz também personagens da nossa cidade, da região, prestação de serviço e muita informação. Lembrando que o conteúdo da Rede TVTech, nessa parceria com a TV Câmara, está disponível nas mídias sociais, Facebook, YouTube, Twitter e também Instagram. Basta procurar por TVTech Jundiaí, tudo junto. Bom, hoje a gente vai falar de odontologia estética, as novidades, o avanço da tecnologia e o que você pode fazer hoje para ficar mais bonito, para se sentir melhor com você mesmo. Por isso, eu convidei o Dr. Mauro Banzato, que é cirurgião dentista. Oi, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Luciana, pelo convite. Agradeço. Doutor, eu queria saber, assim, você percebe mesmo no consultório o aumento pela procura, o aumento da procura por esses procedimentos relacionados à estética do sorriso, à estética do rosto? Bastante. Hoje o pessoal procura bastante, né, procedimentos de estética facial para dar uma melhorada, dar um upgrade, né, dar uma incentivada. O que era mais comum antes, que eu me lembro vagamente, assim, era a questão de corrigir com resina alguma falha de um dente, às vezes quebra, cai na escola, quebra o dente da frente, corrige com resina, ou então aqueles implantes, até mesmo se falava de facetas de porcelana, que hoje são as lentes de contato, né, que acho que foram ficando mais fininhas. Então a tecnologia vem evoluindo nesse sentido? Evoluiu bastante, né? Hoje a gente tem, na verdade, o que diferencia de uma faceta e de uma lente de contato é a espessura. Às vezes a pessoa tem um dente escurecido e uma lente de contato não consegue cobrir a estética do dente. E a gente acaba optando por uma faceta, que é uma espessura um pouquinho mais grossa que uma lente de contato. Antes era bem mais caro, era muito mais difícil o acesso. Poucas pessoas tinham condições de fazer esse tipo de procedimento, né? Até voltando bem mais para trás, muitas vezes se optava por extrair um dente? Exatamente. Hoje barateou bastante, todo mundo tem acesso, tá fácil, tá bem mais fácil para todo mundo. E o que as pessoas mais procuram no dia a dia, assim? Hoje ainda a procura é grande por implantes e agora, né, nesse boom da estética facial, né, bastante botox, um preenchimento facial também, mas a procura maior ainda é sobre implantes. Em que momento que vocês da área de odontologia começaram a utilizar o botox, a toxina botulínica, né, que o botox é uma marca, o preenchedor facial? Como que isso auxilia na estética do sorriso? Então, hoje tem pessoas que, quer dizer, na verdade sempre teve, né? Por exemplo, pessoas que sorriem e aparece muito a gengiva, né? A gente faz a aplicação da toxina para diminuir a potência, a força do músculo, para diminuir e aparecer menos a gengiva. Porque vai levantar menos o lábio. O músculo, vamos dizer assim, que o músculo trava, né? E aparece mais o dente do que a gengiva. E isso para o paciente é fantástico, né? A autoestima dele vai lá em cima, né? E o preenchedor também? Então, hoje o pessoal procura bastante para fazer volumização de lábio, preenchimento de maçã de rosto, né? Nariz, bastante rinomodelação, né? Que é uma técnica utilizando ácido hialurônico, sem precisar fazer cirurgia. Mas o nariz interfere também no sorriso? Se você der uma empinadinha? Sim, tem pessoas que têm o nariz mais afinado e mais pontudinho para baixo. Você levantando o nariz também dá uma levantadinha no sorriso. Então não precisa cirurgia, não precisa abrir, cortar, anestesia forte, nada disso? Não, para procedimento de estética facial, não. Nossa, para alguns casos deve ser assim bem mais prático, mais barato e menos perigoso.
Exatamente. Para quem tem medo de cirurgia, para quem não... Existem indicações, né? Para cada caso tem uma indicação. Mas geralmente é utilizado para quem tem uma leve correção. Entendeu? Não é uma coisa muito... que precise de uma cirurgia, uma coisa muito forte. É um detalhe, um detalhezinho. Né? Uma coisa sutil, né? Isso, por isso que a gente chama de harmonização facial. Doutor, as mídias sociais, Instagram, Facebook, selfies, todo mundo postando sem parar, né? Agora a nossa realidade é essa. Isso interfere na busca por um sorriso mais bonito, por um rosto harmonioso? Interfere bastante. Hoje todo mundo meio que quer ficar parecido com alguém, né? Quer parecer bem numa selfie, numa foto. E a mídia social está aí para isso, né? Para ajudar tanto o cirurgião dentista quanto a pessoa. No fim, eles te procuram, mulheres, homens, te procuram com alguma coisa em mente, algum ídolo em mente? Eu quero ser parecida com a Angelina Jolie, ou eu gostaria de ter o nariz do Justin Bieber. Já aconteceu? Algumas pessoas, sim. O que eles falam? Fala alguns artistas aí que são referência. A Angelina Jolie é a principal, né? Mas tem também, aí vai, Tom Cruise... O pessoal do Brasil mesmo, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. O pessoal quer ficar parecido com quem está na mídia, né? E aí pedem um preenchimento de lábio? Geralmente é para isso, né? Para estética mesmo. Por exemplo, eu quero um lábio parecido com a Ivete Sangalo, entendeu? Mas aí você fala que tem coisa que não vai dar. Sim, é lógico. Que não tem como, né? Existem Só se você nascer, né, de novo e olhe lá. Exatamente, existem limites, né? Eu não posso exagerar, senão a pessoa fica feia. Então esse é o objetivo real da harmonização facial. Deixar o rosto da pessoa simétrico, um lábio, hoje está na moda, né? Um lábio mais volumoso, mais bonito, mais carnudo, né? Deixar o contorno do lábio bem feitinho, todo mundo quer, né? Então vai o bom senso também do profissional. Muito do Você não vai querer vender mais seringas do que são necessárias para ganhar dinheiro e deixar o seu paciente esquisito. Jamais, jamais. O bom senso do profissional também e da pessoa, né? Do paciente. Porque paciente, às vezes, eles querem, eu imagino, né? Que eles querem mais do que fica bom. Porque é como a gente falou, a gente vê as celebridades, as Kardashians. Exatamente. E aí você fica naquela ilusão que em você também vai ficar lindo aquilo. Tem paciente que infelizmente é impossível, né? Tem um limite. Porque não vai combinar com a estrutura. Às vezes a pessoa tem um rosto mais afinado, não combina com um lábio muito volumoso, um rosto mais quadrado, entendeu? Cada paciente tem uma indicação certa. Muito interessante. Bom, a gente vai agora para o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Caderno Digital está de volta e hoje a gente está falando de odontologia estética. Quem está comigo é o doutor Mauro, ele é cirurgião dentista. Doutor, e vocês que são profissionais da área, têm que fazer bastante curso, atualização, para não ficar naquele básico de fazer uma restauração de uma cárie, uma limpeza no dente? Sempre, sempre atualizando, sempre buscando o melhor, né, para a profissão. O que você já fez? Conta pra gente de curso assim, mais recente. Eu fiz cursos de toxina botulínica, de rinomodelação, implante também, ortodontia. Que mais? E esses cursos, quando tem, por exemplo, da toxina botulínica, você faz a parte prática? Existe um paciente ali? A gente aprende com o paciente, a gente aprende na prática e na teoria. E no começo é meio difícil, é complicado, ou por vocês já terem essa noção da anatomia fica mais simples? No rosto fica muito mais simples, né? Porque todo cirurgião dentista tem a parte de anatomia na faculdade, né? E trazendo para essa parte de estética facial fica muito mais fácil de saber onde são os músculos, os nervos, as veias. Às vezes, né, a gente vê celebridades, voltando a falar de celebridade aqui, né, porque eu acho que tudo tem a ver com parte estética, a gente vê muito nas mídias. Hoje nem tanto na TV,
mais no celular mesmo, nos aplicativos e nas redes sociais. Mas muitas vezes você vê algumas com esses dentes, né, das lentes de contato, muito branco ou muito quadrado. Será que eles fazem de propósito mesmo para ficar diferente? Então, é que nem eu falei para você, né? A pessoa precisa ter tá com medida, né? Não precisa exagerar, né? Doutor, para não ter que chegar ao ponto, num caso de necessidade, não de vaidade, de fazer um procedimento, de colocar ali uma resina por um desgaste do dente, existem os cuidados básicos que podem prevenir esses problemas. Quais são eles? Assim, o que se orienta já desde criancinha? O mais básico é a escovação, fio dental todos os dias. Muita gente também usa escova muito dura, né? E a escova dura acaba dando uma abrasão no dente, no esmalte do dente. Então, muitas pessoas têm aquela famosa recessão de gengiva. E geralmente é pela abrasão da escova de dente. E da sensibilidade? Da sensibilidade, tem que fazer cobertura ou de gengiva ou através de restauração. E essas questões assim, muito bebida alcoólica, muito cigarro, isso prejudica de verdade dente, gengiva? Prejudica bastante. Quem fuma, por exemplo, a vasoconstrição da gengiva, ela é diminuída. Então, a pessoa não sangra a gengiva, entendeu? E às vezes ela está com um problema gengival e não sabe. E pode acontecer de perder os dentes? Pode acontecer, sim. Que nem eu falei, não sangra a gengiva, a pessoa não identifica. E aí, como não tem a vasoconstrição, né, o vaso não sangra, a gengiva não sangra, a pessoa não percebe, o dente acaba ficando mole e essa inflamaçãozinha desce em direção à raiz e o dente acaba perdendo o dente. E aí tem condições de fazer um implante num caso desse? Tem, mas não é indicado. Para quem é fumante, existe uma porcentagem de 40% que pode se perder o implante. Nossa, quase metade. Exatamente. E aí vai fazer o quê? Vai usar a famosa dentadura? Ou prótese fixa, né? A gente consegue unir os dois dentes e fazer uma prótese fixa. Então o negócio é prevenir mesmo, é tomar cuidado mesmo. Desde a infância. E tem outras dúvidas assim do dia a dia. É refrigerante de cola, vinho, suco de caixinha de uva, isso mancha os dentes? Mancha, sim. Mancha. O que mais que a gente consome e nem percebe que mancha e prejudica? Chá preto mancha também. Refrigerantes, corantes, né? Sucos mais grossos, né? Molho de tomate? Molho de tomate também. E aí você não vai deixar de comer isso, de consumir isso, mas você já vai comer, já na sequência, já vai escovar o dente ou fazer um bochecho com um enxaguante? Seria o ideal. E aí quando mancha, tem clareamento. O clareamento, você tem hoje uma série de opções, né? O clareamento hoje tem muita opção, né? Na verdade tem duas opções. O clareamento a laser e o clareamento caseiro. O laser é o clareamento feito em consultório, com um gelzinho, né, que a gente aplica o laser e o dente sai clareado na hora. Uma sessão? Exatamente. Geralmente são 2 sessões, 3 sessões até. E o clareamento caseiro são feitas moldeiras, você faz o clareamento em casa, que também é eficaz, mas existe um controle maior por parte do paciente, porque é um gel mais fraco, né? E quem faz a aplicação é o próprio paciente, não é o dentista. Em qualquer um desses casos, se eu tiver uma restauração de resina, ela não vai clarear? Não clareia. O ideal seria fazer o clareamento antes para depois fazer a restauração. E aí tem que fazer de novo a restauração. Isso não vai desgastando cada vez mais o dente? Depende do tamanho, né, da restauração. Se for uma restauração grande, o desgaste é um pouco maior. Se for uma pequena, não se faz o desgaste, mas é bem menor. Tem gente que, agora falando de novo da questão do implante, que sofre bastante quando faz o implante, que tem inchaço, parece que está com cachumba, né? Geralmente são implantes que ficam próximos ao nervo e eles dão uma certa sensibilidade ao paciente. E a gengiva também tem que se adaptar àquela nova estrutura do implante, né? Tem o osso, o implante é colocado no osso, mas a gengiva recobre o implante.
No primeiro momento recobre o implante. E essa nova adaptação da gengiva causa um pouquinho de inchaço. Você falou de nervo, isso me faz lembrar. Parestesia. Quando acontece, você vai tirar um terceiro molar, o dente do siso, e encosta num nervinho ali. Pode acontecer de passar tempos sem você sentir uma parte do seu rosto ou da sua boca? Sim, pode. É bem perigoso. Mas antes de fazer um procedimento desse, a gente pede uma tomografia, uma radiografia panorâmica para avaliar. E mesmo assim, todos os pacientes são advertidos do que pode ocorrer. E aí decidem se vão tirar ou não. Exatamente. Na maioria das vezes é para usar o aparelho ortodôntico? Para a extração do terceiro molar, sim. Então não é dizer assim que precisa de qualquer jeito por saúde. Não, não é uma regra, mas existem dentes terceiros molares que eles vêm girados, deitados, e aí sim, porque ali vira um acúmulo de bactéria, vira uma bolsa de acúmulo de bactéria. E ali acaba causando inflamação, infecção, né? E é perigoso. Muito, muito perigoso. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, que a gente vai para o intervalo agora e volta já já. Caderno Digital de volta, terceiro e último bloco. Eu estou falando com o Dr. Mauro, que é dentista, sobre várias questões relacionadas à odontologia. Doutor, a gente terminou o segundo bloco falando dessas complicações que podem surgir de dentes mal posicionados que possam acumular bactérias, restos de comida. Dentes abertos também, quando existe ali uma cárie ou quando caiu uma resina. Quando existe uma infecção, isso pode se tornar tão grave? Sim, é muito grave, né? Dente aberto, ele pode... As bactérias que estão dentro do dente, elas podem descer em direção ao coração, causando a endocardite bacteriana, que é uma doença que pode causar até a morte. Como trata isso? Geralmente através de extração ou tratamento endodôntico, que é o tratamento do canal. Agora, eu já ouvi casos, não sei se é verdade também, mas de gente que teve uma inflamação e foi prejudicando até a parte da cabeça por conta daquela infecção do dente. Sim, geralmente acontece isso em terceiros molares. Por quê? Porque existe o nervo trigêmeo, que leva a inervação desse nervo, ele vai para a parte superior do rosto, inferior e para a parte superior da maxila. E quando há inflamação desse nervo, tudo aqui fica descompensado, entendeu? O paciente sente até dor de ouvido, pus, começa a sair pus, né? Começa a inflamar, incomoda. E geralmente é por um problema dentário, na parte superior. Tem gente que não quer ir no dentista, não quer, vai adiando, aí quando vê a situação já está mais complicada, né? Fica protelando. Aí pelo menos uma vez por ano tem que dar uma passadinha. É o mínimo. Agora, aparelhos, a gente fala aparelho, mas é a questão da ortodontia, né? Que hoje existem vários tipos de você fazer o alinhamento dos dentes tortos. Sim, hoje tem muita tecnologia, inclusive empresas brasileiras ótimas nesse segmento. Hoje a gente usa bastante um aparelho chamado autoligado, que é um aparelhinho que não vai aquelas famosas borrachinhas coloridas no fio do aparelho. E ele é um aparelho super indicado para adultos, que ele faz com que o tratamento seja mais leve, mais rápido e mais leve. É um tratamento gradativo. A ativação dele também, o fio desse aparelho, ele é termoativado, que é um fio que quando eu tomo quente ele ativa e quando eu tomo gelado ele trava. Então para pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade é interessante, que eu tomo gelado trava. É bem diferente, porque a gente vê muitas vezes adolescentes que passam coisa de 7, 10 anos com aquele tradicional aparelho fixo das borrachinhas. Hoje é muito difícil, né? Hoje é um tratamento ortodôntico em média 2 anos e olha lá. E não é tão mais caro? Não é mais caro, porque existem essas empresas nacionais já que fabricam as pecinhas do aparelho, que são de ótima qualidade. E aí fica mais acessível, né? Mais acessível.
Eu falo em aparelho, eu lembro do David, que trabalhou aqui, que era estagiário nosso. David, um beijo pra você. Cada vez ele tava com uma borrachinha colorida com uma cor diferente. E sorrindo, sempre sorrindo, mas ficou com o aparelho, ó, uma vida também. Porque acho que era daqueles modelos mais antigos, né? Sim. A gente está falando da questão estética, e aí eu te pergunto, para quem nunca colocou uma toxina botulínica ou fez um preenchimento, muita gente confunde, né? Fala assim, nossa, fulana tá com o lábio mais cheio, colocou botox. Esclarece esse detalhe, por favor. Vamos tirar essa dúvida que ainda persiste, principalmente entre os meninos que não entendem de procedimentos estéticos. Bom, o Botox é uma toxina botulínica, né? Como o próprio nome fala, é uma toxina que trava o músculo. Então, tudo quanto é linha de expressão de ruguinhas mais superficiais, o Botox trava. Entendeu? Então, e o preenchimento são para dar volume na pele. Ah, então, ó, tá explicado, não é o Botox que vai encher a boca, ou a olheira, ou a bochecha, ou o queixo. Ele vai travar a ruga. Exatamente, onde a ruga trabalha, o músculo tá tendo aquela função. Se eu aplicar a toxina no meio do músculo, o músculo não trabalha e a ruga fica lisa. Isso por um tempinho também, tem validade? Dura em média 5 a 6 meses. E quando preenche com o produtinho que dá o volume? O produtinho é o ácido hialurônico. Ele dura em média 1 ano, alguns pacientes 1 ano e meio. Depende do quê? Do metabolismo? Depende do metabolismo de cada um. Que é mais acelerado, assim dura menos? Quem faz bastante atividade física também dura um pouco menos. E mesmo assim as pessoas que se preocupam mesmo e querem estar do jeito que elas se sentem bem, vão lá e fazem, e reaplicam, e fazem de novo. Sim. Não existe um parâmetro, né? A pessoa, para se sentir bem, ela faz a hora que precisar. E tem um perfil desse público? É mais mulher, é mais homem, é gente mais velha, ou é já de 20 e poucos anos já procura? Eu tenho pacientes de 20 anos de idade, né, que já querem fazer o Botox preventivo, mas a maioria é de 30 anos para cima, que querem fazer a volumização e o Botox, né? Uma ruguinha, que nessa idade já começa a aparecer, né? Mais mulher mesmo. Mais mulher. E por que é importante esse negócio de você colocar o volume? Quer dizer, não é necessário, mas existe uma perda natural do volume do rosto? Existe. A musculatura dá uma caidinha conforme os anos vão passando, né? E a pele também dá uma cedida. E isso, assim, é inevitável? Não tem como mudar. Sempre vai acontecer com qualquer pessoa. Sempre. Seja mais magrinha, seja mais gordinha, vai perder aquela bochechinha, assim, aquela cara de mais novo. Sim, sempre vai perder. Não tem jeito. É o tempo. Então vai ver que é isso, né? A luta contra o tempo. Exatamente. Que todo mundo acha que quer ser jovem, bonito, mas mesmo com os artifícios, uma hora não vai ter mais como disfarçar. E até fica esquisito, não fica também? Não sei, fico imaginando assim, a minha avó. Vou colocar minha avó aqui de exemplo. Vó, me desculpa que eu estou te colocando de exemplo. Ela tem 80 e poucos anos. Se de repente ela me chega com uma bochecha enchidinha, um lábio preenchido bastante, né? Aquele sorriso branco às vezes vai ficar até estranho, né? Fica um pouco artificial, né? Assim, eu preconizo também no consultório, pacientes acima de 65 anos já é um pouco mais complicado de fazer o preenchimento. O Botox tudo bem, e o preenchimento eu já não indico tanto, que é mais complicado, né? O paciente tem que dar muito volume, é perigoso. O ácido hialurônico também tem suas limitações, eu não posso usar um volume muito grande, que é perigoso, dá necrose, né, no tecido, né? Porque ali passam veias, artérias, né? E o tecido precisa respirar. Então não pode colocar muito de uma vez só? Não pode, tem que ser gradativo. E também acho que com o tempo a pele vai ficando muito fininha, né? É mais pela quantidade do volume, entendeu? A pele segura.
A não ser que seja uma aplicação menos profunda, entendeu? Que já não é tão utilizado. Mesmo com todos esses procedimentos, o consultório ainda tem aquela procura de, eu tô com uma cárie, eu preciso fazer uma limpeza, a procura de dentista mesmo, de sempre? Sim, isso nunca para. É a nossa profissão, né? Eu não posso esquecer em nenhum momento que eu sou dentista, mas é que eu sou especialista em estética facial, ortodontia e implantes. Mas o meu objetivo sempre foi ser dentista, cirurgião dentista básico. E aí o que vier a mais é um embelezamento, uma autoestima. Exatamente, a cerejinha do bolo. Para o paciente. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Espero ter ajudado o pessoal que está assistindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, Caderno Digital chegando ao fim. E eu espero você na nossa próxima edição. Até lá!